O que é mais trágico? O que é pior? Tu colocar um jogador tipo o Diego Souza, o Jean-Pierre, e perder ele por um mês, sei lá, ou até chegar sem ritmo, perder, não vai, é difícil tu ter uma lesão tão grande, mas tá, tem uma lesão muscular que seja, como disse o Renato, ou tu perder a chance de disputar o título do Brasileirão. Porque o Grêmio colocando reservas está perder a chance de disputar o título do Brasileirão. Não só nessa partida, em todas. Então é isso, a escolha do Renato ele é a pior. Eu ontem estava voltando de Santo Ângelo, escutando vocês. Fui lá entregar a minha filha Maria, passei um final de semana maravilhoso com ela. E aí, o que eu sempre faço? Coloco como se fosse um podcast no YouTube, como tem uma galera que está assistindo, e aí deixo rolando lá e venho ouvindo vocês. Claro que eu quase bati o carro umas 3, 4 vezes, porque vocês têm umas teorias malucas aqui. Mas, ontem se debateu um negócio e eu estava doido para falar. O Renato vem com essa história, eu já estou votando aqui, eu não entrei na onda do Renato, é óbvio que eu não embarquei nesta situação do Renato de achar que eu acredito que não foi preservação. Foi preservação sim. E aí eu explico, eu vou contextualizar. 4 dias de folga, os jogadores tiveram agora no Réveillon, depois da classificação para a final. Eles passaram o Réveillon e tiveram mais 3 dias para descansar sem fazer absolutamente nada. Passou uma semana, aliás, 2, 3 dias, jogaram e aí uma semana depois já estavam descansando de novo. E o próximo jogo do Grêmio é só sexta-feira. Não há absolutamente nenhuma situação que justifique o que fez o Renato. E sabe qual é a causa disso? O Grêmio, que o Renato disse que está tão cansado, tem 28 jogos no Brasileirão. 11 com força máxima, 11 com time misto, que foi o caso do final de semana ali, poupou 5, 6 titulares, e 6 com um time totalmente reserva. São 13 empates. O Grêmio perde pouco, é verdade, 3 derrotas, mas 13 empates. É óbvio, o Grêmio, nessa escolha pouco inteligente do Grêmio, do Renato, está perdendo a chance de disputar o título brasileiro. Eu não acredito nesse discurso. Alex Bagé, depois de longas férias, não emprestou o carro nem um minutinho para ninguém, guardou no cofre, um monte de cadeado, porque saiu de avião, foi para bem longe o Bagé, né? Bagé, você podia ser um pouco mais solidário com a galera aqui. Bom retorno das férias, Bagé. Valeu, Meneghete, grande abraço. Vou mandar um abraço para a galera ali do Caribe Gaúcho, aqui onde eu passei alguns dias de férias. Praia do Rei do Peixe, Quintão, Salinas, Cidreira, Pinhal, Costa do Sol, porque o senhor fez questão de entregar. O Meneghete espalhou que eu estava naquela região, onde aí os caras assim, pô, Bagé, o Meneghete que estava em tal lugar. Então um abraço para todo mundo lá. Não, é uma baita mentira, porque tu foi para 2 estados do Brasil que não são nem perto de onde tu está falando. Mas vamos lá. É o Caribe brasileiro. Vamos pegar, sabe, eu acredito em pouquíssima coisa do que o Renato diz ultimamente. O Renato disse que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil, não é verdade. O Renato disse na coletiva que não vê a hora de ter um tete-a-tete, um cara a cara com os repórteres. Não é verdade, Renato, porque é tu que pede para a assessoria que a entrevista única do Brasil, dos clubes da Série A, seja gravada. Então, às vezes a gente toma crítica, Bagé fala muito aqui, mas lá na frente do Renato ele não fala. Eu não tenho essa oportunidade. Primeiro porque eu não sou mais repórter, eu sou comentarista. Isso aí o Paulo Luz pode mudar. Se o Paulo Luz quiser mudar, agora ele quer definir a posição de cada profissional. Vamos falar com o Paulo Luz, ele muda a tua posição. Mas se um dia o Meneghete me permitir só, Bagé, hoje tu vai para a coletiva, mas eu vou com o maior prazer. Só que hoje, em função da pandemia, a gente não pode estar na frente do Renato. E o Grêmio poderia, não vou nem citar o Inter, o Flamengo, outros clubes, vou citar o futebol feminino do Grêmio. O futebol feminino do Grêmio tem uma entrevista em que o repórter pergunta e aí o Renato responde e o repórter pode argumentar, não, peraí, o Renato... O treinador responde no caso. Mas estou exemplificando no caso do Grêmio que não acontece. Então, para o Renato, a gente pergunta, porque vai gravado, e o Renato diz o que ele quer. E quando ele diz o que ele quer, torcedor, entenda uma coisa, tá? Ele não está dizendo isso para nós, a imprensa. O que ele diz para a imprensa é o que chega. Nós somos apenas um elo, só um elo, para poder, nessa corrente, fazer chegar a informação em você. Então, quando o Renato diz que o departamento médico não vai falar porque ele está mandando, então eu duvido, eu já até vou aproveitar numa outra, tem muita gente falando que o Renato vai sair do Grêmio. Ele não tem em clube nenhum o que ele tem no Grêmio. Dificilmente ele vai sair. Agora, eu não acredito nas coisas que o Renato diz. Eu vou trazer uma outra informação. Isso é uma informação. Eu tenho uma informação de que o exame fisiológico, por exemplo, do Jean-Pierre, acusou um dos níveis menores do tal do CK, que é tanto batido. Então, o Renato poupou porque ele quis. Tem foto do Diego Souza, que até a gente está tentando checar, porque, de certa forma, mas que o Diego Souza, e ele tem todo o direito, se ele está de folga, o Renato deu folga, não foi ele que pediu para ficar de folga, que ele possa jogar futebol, cozinhar, fazer camarão, fazer o que ele quiser. Agora, o Renato preservou na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Renato precisava economizar o time contra o Ceará,
porque ele tinha que jogar contra o Caxias. O Campeonato Gaúcho, nós, gremistas, jogamos 4 vezes contra o Caxias e perdemos 3. Então essas explicações do Renato são vazias e elas estão ecoando na direção do Grêmio, porque a representatividade da direção do Grêmio é o vice-presidente de futebol, o Dr. Paulo Luz, que entrou na mesma onda do Renato, de repetir as frases do Renato e de achar que a culpa é da imprensa. Senhores, não é o Grêmio, não é a imprensa que está ganhando do Grêmio ou está empatando. Então, quando você empata com o Ceará, quando você não ganha nenhum jogo, 2 jogos com o Sport, o Grêmio perdeu um e empatou outro. Empatou 2 jogos com o Fortaleza. É aí que está o furo da bala, como se diz no interior. Então, essa história de que o Grêmio continua disputando o título é história para boi dormir. Então, eu não acredito em praticamente nada do que o Renato tem dito. Gabriel, quero ouvir o Gabrielzinho. Não, e tem mais um problema. Se a informação que o Bagé traz é primordial. O JB falou dos 11 jogos, 13 jogos de empate. Se o Jean-Pierre não podia jogar, o Renato ele fala na coletiva também que ele preservou antes e agora não era preservação, mas então já não faz sentido. Se o Jean-Pierre podia jogar, não tinha um motivo. Teoricamente, o Jean-Pierre não está rendendo para ele, aí ele vai mudar. Aí é o Pinares o titular. Porque se o Jean-Pierre podia jogar, não lembro que ele não viajar também. E aí tem uma situação que para mim é o risco calculado. E eu imagino que você, torcedor gremista, também tem que fazer essa análise. Sabe por quê? Vamos lá. Ah, mas vai colocar o time inteiro para jogar, daqui um pouco o cara vai chegar... vai ter uma lesão, pode ter. Ó, claro que aumenta o risco jogando, pode ter uma lesão. Só que imagina o seguinte, ó, se o time estiver destreinado, se o time não tiver, cara, com a corda esticada, não vai ganhar a Copa do Brasil. E sejamos justos aqui, pelo futebol que hoje apresenta o Palmeiras, principalmente nas Copas, e pelo futebol que hoje apresenta o Grêmio, também nas Copas, porque não fez assim uma exibição de gala contra o São Paulo, jogar futebol, foi estrategista. E isso é um mérito do Renato. Renato foi estrategista. Ninguém aqui vai dizer que o Grêmio não classificou contra o São Paulo e que o grande responsável não foi o Renato. Foi. Renato Portaluppi colocou o Grêmio na final da Copa do Brasil. Pelo menos eu penso assim, eu vejo assim. E mérito total nesse ponto de ser estrategista. Só que contra o Palmeiras tu vai ter que trocar chumbo.